Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, nosso segundo episódio do Pode Compartilhar RH. Esse aqui é um espaço onde a gente sempre traz um profissional da área de RH para a gente poder compartilhar, o próprio nome já diz, compartilhar informações relevantes dessa área, que é uma área tão importante e que eu sou suspeita para falar, que eu sou apaixonada por essa área. E hoje eu trouxe uma pessoa, vou falar aqui, vou apresentar essa pessoa, que sou suspeita para falar dela. Ela é formada em psicologia pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Trouxe um queijinho aí pra gente. Desde 2004, possui 20 anos de experiência profissional na área de RH. Especialista em terapia cognitivo-comportamental, gestão de pessoas e RH, neuropsicologia, entre outros. Já atuou como consultora no Banco do Brasil, Grupo Martins e Grupo JBS. Com a gente, Ale Petraglia. Falei certo. Eu gosto de brincar que meu sobrenome, gente, não é um sobrenome, é um trava-língua. Então, quem fala assim, sabe, de primeira, sabe, ganha uma estrelinha. Mereço aplausos. Porque merece estrelinha. Eu falei, gente, não vou falar, mas eu falei e deu certo. Deu certo. Ale, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite para estar aqui, né? A ideia do podcast é trazermos pessoas para justamente compartilhar conhecimentos dentro da área de RH. Por quê? Na minha época de faculdade, eu não tinha isso aqui, né? A gente não tinha essa internet disponível, a gente não tinha conteúdo disponível. Então, a ideia hoje é a gente passar esse conhecimento aí para os jovens, as pessoas que estão querendo fazer a transição de carreira. Então, Ale, a gente vai falar de um tema hoje muito bacana, que vai ser muito interessante para o pessoal da área de RH. Mas, antes da gente começar, eu quero que você fale um pouquinho aí da Alessandra, pra gente te conhecer. Então. Entrevista de emprego. Fale um pouco sobre você. Nossa, e sabe que eu sempre fiz essa pergunta para as pessoas, independente, né, de ser numa entrevista de emprego ou numa sessão de terapia, me fale sobre você, quem é você? E normalmente as pessoas travam, né? Normalmente. Sim. Porque, na verdade, as pessoas falam o quê? O que elas fazem, não o que elas são. E há uma diferença muito grande. Então, normalmente é assim, eu sou psicóloga, me formei em 2004. Trabalhei. Trabalhei. E isso todo mundo já sabe, na verdade, né? Com certeza. Hoje, se você pega uma mulher de 40 e poucos anos igual eu, não parece, né? Mas tenho... Carinha de 20. 43 anos, né? Já e 20 anos de experiência profissional. É claro que essa pessoa, assim, obviamente, a gente imagina, né, Dani, que ela passou por experiências profissionais, ela fez especializações, né? Tem aí um currículo legal, tem um know-how. Mas e ela? Quem é ela? O que ela gosta? O que ela faz? Como que ela pensa? Quais são as habilidades dela, as competências? Como é que ela se percebe? Como é que ela percebe o mundo, a vida, né? E hoje eu tô muito ligada como você, que eu tenho visto suas redes sociais, né? Além de... Hoje em dia não dá pra esconder nada. A gente tá sempre conversando sobre isso, mas espiritualidade. Qual que é a espiritualidade dela? Isso tem muito a ver com quem eu sou. Principalmente eu, Ale, sabe? Eu vim de uma família muito ligada a isso, né? Então, se eu falar sobre as minhas competências, o que eu faço, o que eu gosto, eu tenho que falar também da minha história de vida pessoal, né? Da minha família, que é muito espiritualista, é muito ligado, muito cristão, né? Então, eu nasci e fui criada em valores cristãos. E hoje, isso é muito mais importante na minha vida, no meu dia a dia, nas minhas ações, com o meu próximo, com as pessoas e comigo mesma. E aí, quando eu amadureci e descobri, falei assim, gente, essa é a verdade da vida, né? A gente tá aqui por um propósito, Dani, que é o quê? Autoconhecimento, se melhorar. E aí, sucesso. O que é sucesso? É você atrair quem você é. E o que você é? Depende de muitas coisas. Então, quando você me falou, não, fale um pouco sobre você, quem é você? Hoje, eu penso e percebo que o sucesso tem a ver com quem eu sou, com o que eu atraio. E isso tem a ver com o que tem dentro, não o que tem fora. Não o que eu faço, o que eu deixo de fazer. De coisas, de estudos, né? Da parte cognitiva. Isso aí tá acessível, como mesmo você disse aqui.
aqui, você começou o programa falando hoje sobre, olha, a gente vai compartilhar conhecimento, coisa que antes não tinha, não era muito acessível, a gente tinha que vir numa biblioteca, né? Hoje tá muito acessível, então todo mundo que quiser aprender a estudar tá aí. Só que as outras questões, como eu disse, dos valores. Então, sucesso é atrair o que a gente é. E como que a gente é depende muito de como a gente se vê, como que a gente age, como a gente percebe. E o quanto mais você se amar, se conhecer e ser mais interessante, mais sucesso você vai ter em todas as áreas da vida. E aí, sucesso, pra mim, né, pode ser uma coisa e pra você ser outra. E tá tudo bem, né? Pra algumas pessoas, sucesso é ganhar muito dinheiro. Ok, não é errado ganhar dinheiro. Mas pra mim, sucesso é ter abundância de amizade, abundância financeira, é prosperar nas amizades, nas relações, né? É ter inteligência relacional mais do que emocional. Então, essa sou eu, essa é a minha visão de mundo hoje. Então, falar sobre mim, o que eu faço, tá fácil. Falar o que eu faço tá fácil, mas realmente, falar sobre quem realmente eu sou, ou quem eu me transformei, ixi, a gente vai ficar aqui, até de noite, então... Não, mas tem aí também um pezinho que, além de todo esse currículo que eu falei, tem a Lê, que é mãe da Rafa. Ah, sim. Rafa tem quantos anos 8 hoje? anos. E você é mineira. Não, na verdade, eu sou mineira de Campinas. Nasci em Campinas e fui criada em Minas. Acredita nisso? Gente, eu tô aqui mineira, né? Todo mundo acha, por causa do sotaque, né? Fui criada lá. Mas você foi pequena? Fui pequena pra lá. Na idade da Rafa, praticamente. 8, 9 anos eu estava lá em Ituiutaba, Minas Gerais. Ituiutaba. E aí você veio pra São Paulo recentemente, né? Não tem muito 2021, tempo. na época da pandemia. Meio à pandemia. Isso. E aí por que você veio pra São Paulo? Olha, por que eu vim pra São Paulo? Boa pergunta. Porque eu tinha um sonho, que na verdade hoje eu coloco como meta. A gente não pode ter sonho. Sonho é muito, né? Sonho, distante, você sonha, né? É muito distante. Meta você realiza. E aí, como eu sempre gostei do estado de São Paulo, eu acho que é porque eu nasci aqui, né, no estado de São Paulo, em Campinas, né? Então eu fui criada pra lá, mas sabe, aquele desejo, eu amo Minas, a cultura de Minas. Só que quando eu me formei, né, eu vim fazer as pós-graduações praticamente todas aqui, né? A primeira vez que tudo acontece aqui, tudo né? acontece aqui, é verdade, gente, tudo acontece aqui. E aí, quando eu vim pela primeira vez aqui em São Paulo, eu tinha 14 anos. Minha mãe tinha uma lojinha lá em Minas, tá, de roupa. E vamos pra São Paulo capital, né? Vamos comprar roupa no Brás. Pra 25 vender. de março. 25 de março. E aí eu cheguei, eu falei assim, gente, chegamos em São Paulo, muito longe, 12 horas de viagem. Eu falei assim, chegamos em São Paulo, sim. E minha mãe não gostava daqui, não gosta até hoje, né? E aí eu olhei pro céu, eu lembro direitinho, falei assim, nossa, que céu lindo. E tava nublado, né? Minha mãe, tá louca? Aqui não tem céu. Falei assim, mas mãe, eu amei essa cidade, eu quero estar aqui. Gente, eu não sabia que São Paulo era isso. Isso foi quando? Nossa, faz tempo, não me pergunta não, eu tinha 14 anos. Tá, isso foi lá atrás, tá? Lá atrás, eu tinha 14 anos, não me lembra. Não vamos falar de idade. Vamos falar de ano, não. Eu tinha 14 anos. Mas assim, aí aquilo foi fermentando. Por que eu vim pra São Paulo? Que aí é essa vontade, sabe? De vir pra São Paulo, de aprender. Depois que eu me formei, queria estudar mais, sabe? Eu sentia que meu lugar era aqui. Assim, gente, eu tenho que ir pra São Paulo. E aí, eu fui casada por 4 anos, me divorciei em 2019. E aí, em 2019, meu pai faleceu, passou 2020, pandemia, fiquei sem nada em Minas, né? Eu já era consultora desde que eu me formei, mas aí não tinha mais nem as sessões de terapia para fazer, nem os clientes, as empresas, sem dinheiro. O que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho a Rafa para criar, eu tenho a mim mesma, eu tenho que me sustentar, né? Como é que eu vou fazer? Mas eu pensei, gente, na pandemia vai ser difícil. Eu pensei, difícil nada. Eu ficava conversando comigo mesma, né? E aí eu falei assim, eu vou mudar para São Paulo, sim. Mas aí essa parte racional ficava, mas como que eu vou para São Paulo? Eu falei assim, a minha profissão, né? Mas na pandemia, eu falei, nada é impossível. O que é impossível? É algo que você não tenta. Se você tenta, né, várias vezes e não dá certo, é uma coisa. Mas se você se movimentou, tentou, foi lá, fez o que pôde e aí não conseguiu, é uma coisa. Mas eu falei assim, não, eu vou tentar. Ou não, eu já tenho, né? Então não existe impossível. Depende da sua ação.
Depende do seu movimento. E aí, então, eu fiz lá, né, o que tinha que ser feito, que é o quê? Vou pegar meu currículo e enviar para os lugares que eu conheço, né? Nas plataformas aí, né, de recrutamento e seleção para as vagas, né? E aí deu certo. E aí você chegou a trabalhar como CLT aqui de 2020 para cá? Não, sempre atuando como consultora? Não, aí para começar, para vir para São Paulo em 2021, aí eu me credenciei uma clínica do Detran lá em Ferraz de Vasconcelos, na Zona Leste. Bem perto. É bem próximo. Porque eu sou psicóloga também do trânsito, eu tenho uma especialização. E aí eu vi lá uma vaga, né? E me candidatei para me credenciar, porque a gente não é CLT, a gente se credencia, né? Você é prestadora de serviço pro Detran em uma clínica, né? E aí eu entrei em contato, foi dando tudo certo. Em 40 dias eu já estava morando na região próxima de Ferraz, que em Poá, que é do lado, né? Uma cidade próxima. E ali eu fiquei pouco tempo, 10 meses. Depois eu vim para São Paulo, capital, comecei a fazer network, conhecer pessoas, conversa daqui, conversa dali. Já comecei a trabalhar numa empresa prestadora da Enel, né? E aí que passou para outras empresas. Aí foi assim, fui fazendo palestras, comecei a atender também, psicoterapia, as coisas foram acontecendo, né? E aí agora tô aí, até hoje tô aqui em São Paulo. Pretende voltar para Minas? Não, só passeio. E olhe lá, né? Ô, Ale, eu tenho tanta coisa para te perguntar. A gente precisaria aí de uns 3 episódios. Eu também acho. Pode chamar que eu venho. Mas a ideia hoje é a gente falar com esse pessoal de RH de um tema muito importante, né, nas organizações, que é sobre saúde mental. Eu acho que é um tema, assim, muito relevante, porque eu já sofri isso na pele lá atrás. Quando eu saí do corporativo, eu saí e carrego, né, as consequências aí, as sequelas até hoje. Mas eu quero que você fale um pouquinho pra gente qual que é a importância das empresas hoje terem esse cuidado, né, com a saúde mental dos colaboradores. Como que você, como psicóloga, vê isso? Bom, eu vejo o seguinte, que existe o antes da pandemia e o pós-pandemia, né? Infelizmente, uma catástrofe assim, né, avassaladora, com uma pandemia, trouxe também algum tipo de benefício. Qual o benefício? Das pessoas olharem para a questão da saúde mental, principalmente as organizações. Então mudou totalmente o cenário. Antes era totalmente presencial. Começou na pandemia, o que as empresas terem que ter uma flexibilização. O home office, híbrido. Sim, o híbrido. Né? E depois da pandemia, passou a pandemia, continua, sim, essa flexibilização entre o presencial, ok. Mas começou também as pessoas perceberem que na pandemia mesmo teve um número assustador de aumento de casos de ansiedade, de depressão, entre outros transtornos. Então começou a ficar mais evidente quando essas pessoas começaram a voltar para o ambiente de trabalho. Então começou as organizações a perceberem, olha, a gente tem que falar sobre saúde mental. Não em todas, né, Dani? A gente sabe que tem muito trabalho a ser feito. Sim. Tá? Só que começou um olhar muito grande para a saúde mental dos colaboradores. Por quê? Porque investindo na saúde mental, você está investindo o quê? Na empresa. Sim. Um colaborador satisfeito, motivado, bem consigo mesmo, ele produz? Produz. Vai dar resultado. Vai dar resultado. Então é melhor investir na pessoa que já está lá trabalhando, cuidando da saúde mental desse colaborador, que ele já está lá e ele é um talento, que tem que ter uma retenção desse talento. Então como que você vai fazer? Cuidando. Só que a questão da saúde mental ainda, as soluções, elas estão ainda muito soltas, Dani. Eu penso o seguinte, que existe as soluções band-aid, que são pontuais, mas não tão eficazes. Por exemplo, nunca tinha ouvido falar. Uma palestra. Band-aid. Sim, uma palestra focal. Ok, ótimo, você tem que levar informação sim para os colaboradores. Falar o que é saúde mental, porque saúde mental engloba tanta coisa. Na verdade, a gente tem que trabalhar a prevenção da saúde mental. Sim. Né? Então, ok, dar um day off para o colaborador, né? É uma ação pontual, mas é eficaz? Não. Então, a gente tem que ver realmente e
nas causas mais profundas dos motivos que levam os colaboradores a apresentarem problemas de ordem de saúde mental. E a maioria das vezes, isso já tem pesquisa sobre isso, que os transtornos, né, como síndrome de burnout e tantos outros ocasionados, né, pelo ambiente de trabalho, eles devem ser trabalhados, resolvidos, mas na sua grande maioria na prevenção, na conscientização contínua, Dani. Não é uma ação pontual, como eu disse, soluções band-aid, né? Ok, sim, mas fazer algo contínuo. Por exemplo, né, uma solução contínua. Empresas que investem em terapia online. Tá, só que aí observou-se que muitas pessoas, mesmo com a terapia online lá, das empresas oferecendo, pagando para os seus colaboradores, tem pouco, o que? Pessoas adquirindo. Pouca adesão. Pouca adesão. E aí, então, a questão não é levar a terapia, a psicoterapia. Não é isso. É o que está antes disso. O que está antes? É levar para esses colaboradores as informações e conhecimentos, benefícios que o autoconhecimento, a psicoterapia traz para os resultados da vida dela. Então é isso. Quais resultados a pessoa vai ter quando ela adquire uma boa saúde mental, autoconhecimento? Psicoterapia envolve isso. Ela vai gerar para a vida dela resultados no trabalho. Sim, e isso é um trabalho de formiguinha, né, Ale? É um trabalho de formiguinha. Porque às vezes o colaborador também, ele tem aquele receio. Por exemplo, entra uma terapeuta, a gente tá começando com esse trabalho, ele acha às vezes que ele tá sendo investigado. Então, por exemplo, se ele falar qualquer tipo de problema que ele tiver, ou em relação à família, em relação à empresa, que talvez ele vá ser desligado. Então, a gente sabe que tem muito, né, até abrindo um pouquinho, até quando a gente vai fazer a questão de avaliação de desempenho, pesquisa de clima, eles têm um pouco de receio de falar isso. Como que a empresa pode trabalhar melhor isso? Porque eu acho que tem que vir um trabalho antecedendo isso. Isso, exatamente. Antes de colocar, por exemplo, disponível ali uma terapeuta, tem que vir um trabalho de conscientização. Como que é feito isso? Sim. Então, hoje existem vários projetos, programas de saúde mental nas organizações. É algo muito novo, na verdade, né? Mas aí já existe, né? Então, como eu disse, existem essas soluções band-aid. Ok, mas o que a gente pode fazer com mais profundidade, né? Esse trabalho, como eu disse, que é contínuo, é de formiguinha, mas tem que ser algo contínuo, né? Então, realmente, através de palestras, workshops, hoje existe o Janeiro Branco, que é sobre saúde mental, Setembro Amarelo, tem algo pontual, mas todos os meses levar temas através de palestras, workshop, até grupos terapêuticos, né, de temas diversos ali, né, para esses colaboradores. Começar ali fomentar as ideias, os benefícios, introduzir os temas realmente sobre saúde mental. E isso tem a ver também com a cultura da organização, da empresa. Então, você tem que ir lá, antes de começar tudo isso também, e pensar como é que essa cultura, ela é acolhedora ou ela reprime? Ela é opressora? Como que ela é? Ela delega ou ela manda? Como que é essa cultura organizacional? Porque às vezes você tem que começar o trabalho com o dono, né? Exatamente. Um trabalho de cima para baixo. Exatamente, de cima para baixo. Então, a primeira coisa é um diagnóstico total ali, né? Realmente, como eu disse, ver as causas realmente profundas do que tá levando essa empresa, se for o caso, né? De um número aí de pessoas que pegam atestado para saúde mental, para psicoterapia, psiquiatra, a gente sabe disso. Inclusive, eu tô com uma empresa com um projeto de saúde mental que a gente só iniciou esse projeto por causa disso, desses indicadores. A importância dos indicadores também, A importância dos indicadores. Então, começa realmente uma conversa com a gestão, com o pessoal lá em cima, dessa conscientização. Agora, se eles buscam isso, solucionar realmente, ter soluções concretas, né, dessa problemática, então é que eles têm já uma abertura de consciência para isso. A gente precisa mudar a nossa cultura, a gente precisa mudar esse foco. Não é só pressão, produtividade. Também é criar ambientes de uma comunicação mais assertiva, mais acolhedora para esses colaboradores, pensando sim na humanização, pensando ali nele, no seu desenvolvimento pessoal, profissional. Então, é uma
mudança realmente que ela é assim, de várias etapas. É um processo gigante, mas que tem como se iniciar e tem como solucionar. Isso é bacana. Você falou, tá aqui nas perguntas, você falou sobre a síndrome de Burnout. Isso. Burnout. Isso. Fala um pouquinho para quem tá assistindo a gente, o que é essa síndrome? Como que a pessoa consegue identificar, como que ela surge? Questão da dicção, algumas pessoas falam burnout, burnout. Dizem que ninguém tá errado, pode ir. Que ótimo, então estamos na burnout, linha... né? Eu acho interessante colocar que muitas pessoas perguntam, qual que é a diferença dessa síndrome para o estresse? Boa, A síndrome de burnout, ou burnout, ela vem devido a questões de ambiente do trabalho. As causas são devido ao ambiente de trabalho, é um esgotamento, um cansaço devido às pressões do ambiente. E o estresse já é diferente, é algo que é um cansaço, um estresse, um esgotamento de ordem individual pessoal. Físico. Não, o estresse pode ser físico e mental. Na verdade, existem vários níveis ali. Tá. De estresse. Aí a gente pode falar mais sobre isso, quem sabe, no outro podcast. Gente, mas tem tanto assunto aqui com a Lê que, olha, vão ser de vários episódios. E essa síndrome, então, né, que vem ocasionada aí devido ao ambiente de trabalho, ela pode trazer várias consequências. Esgotamento mental, cansaço, a pessoa não consegue mais produzir, trabalhar. Porém, infelizmente, Dani, ainda é vista como preguiçosa, não quer trabalhar, tá inventando. Ainda existe e muito isso. Que síndrome o quê? Que depressão o quê? Que ansiedade o quê? Tá querendo pegar um afastamento do trabalho. Sim. Existe sim, não vou mentir. Aquele colaborador que pega e os atestados, mas não pode generalizar nada. Não pode generalizar. Cada caso é um caso. Existe sim, né, doenças ocupacionais. E tais doenças, elas se tornam psicossomáticas, que é o quê? Porque de um ambiente, né, isso a gente tem aí, né, o quê? Um indicador maravilhoso que é a pesquisa de clima organizacional, entre outros indicadores. Então, começa na parte relacional ali, ambiental, e pode se tornar físico, sim. Como? Uma físico. Coisa acarreta a outra, sim, né? Sim. Dela sentir realmente, né, essa depreciação da saúde no físico, na parte material também. Aí acomete muitas doenças ali, né, desde uma enxaqueca, síndrome do intestino irritado, aí vai somatizando outras síndromes também, né? Não, e a gente percebe que, assim, a pandemia, ela veio acabou antecipando muitas coisas, né? A gente estava falando no início, o trabalho home office, híbrido, algumas empresas acabaram aderindo, mas hoje a gente vê também que muitas pessoas estão afastadas por conta, né, de estarem doentes, de estarem com esse esgotamento emocional gigante, e as empresas, não vamos generalizar, claro, mas falam, não, fulano não tá aguentando a pressão, fulano é frescura. Então, a importância da gente falar que as empresas precisam ter essa consciência de cuidar do colaborador. Mas também, a empresa que não sabe como fazer isso, ela precisa pedir ajuda. Exatamente. Então, às vezes, puxa vida, mas quem é responsável por fazer isso? Eu não tenho ninguém na empresa. Isso. É buscar ajuda, é buscar, né, uma psicóloga, buscar uma consultora que vai realmente fazer esse trabalho interno. Sim. Então, é ter essa consciência, Lê, que, eu não sei fazer isso, mas quem é que vai fazer? Isso, exatamente. Quem vai me ajudar? Isso, e criar um plano de ações, de soluções que não são band-aid, como eu coloquei esse nome, né? Exatamente. Eficazes e duradouras e constantes. Não adianta fazer algo pontual, como eu disse, band-aid. Tá? Vai lá, faz uma palestra. Não, é algo contínuo, é um programa, um projeto contínuo de saúde mental. Na verdade, de prevenção de saúde mental. Agora, deixa eu só abrir um parênteses, vamos ver se você concorda comigo. O que é importante também a gente falar, a gente tá falando muito, né, você comentou o Janeiro Branco, tem o Setembro Amarelo, que muitas empresas aderem e faz a campanha lá, o Janeiro Branco, e redes sociais, e faz tudo, e palestra.
mas por trás é aquele show de horror, como falam. É verdade. Então, eu acredito que assim, o Janeiro Branco, ele tem que ser todos os dias. Sim. O Setembro Amarelo, que é essa campanha contra o suicídio, né? Exatamente. Tem que ser todos os dias. Porque a gente vê muito hoje em dia, as redes sociais, elas acabam com a cabeça do ser humano. Se a pessoa não tiver a mentalidade muito boa, principalmente essas pessoas que vivem de redes sociais, é assim, assustador. As empresas terem também essa consciência, né, Lê? Não adianta eu chegar, né, no Dia das Mulheres, eu te dou uma florzinha e depois, eu não gosto. Fazer algo pontual, como eu disse. Eu não gosto de contratar mulher, porque mulher, mulher exatamente. aquilo. Então, é um trabalho realmente que tem que mexer com cultura, né? O que eu quero dizer é que faz parte ter esses eventos, Janeiro Branco, Setembro Amarelo, né, Outubro Rosa, ok, faz parte, né? Você ter isso, mas não é só isso, porque realmente é mudar a cultura, a consciência, trazer para toda a gestão, para todos os colaboradores, de forma eficaz, esse conhecimento da importância de trabalhar, de fazer a prevenção da saúde mental, né? E quais os benefícios? É deixar isso muito claro. O que eu vou ganhar com isso? Tanto para o gestor como para os colaboradores. O que é psicoterapia? Muita gente não sabe. Hoje 1%, Dani, faz psicoterapia no Brasil. 1% das pessoas. Isso é muito pouco. Agora pergunta quantas pessoas vão nos médicos, né? Tô com dor aqui, tô com dor ali. Sabe-se que a maioria das doenças, até físicas, são de ordem emocional, mental, psicossomáticas. Então, a questão é a prevenção, é trabalhar a causa. Talvez a pessoa ali, ela passou anos, né, com depressão, com ansiedade, com síndromes, transtornos, ela não foi olhando para o que é mais importante, que é para dentro. As perspectivas dela, as dores dela, as vulnerabilidades, fragilidades, trabalhar as feridas, as mágoas, o perdão, como você gosta de falar muito nas suas palestras, o quanto é importante. Foi uma coisa que eu tive que trabalhar e funcionou. E funciona. Funciona. Porque isso você tá levando saúde mental. O que é perdão e auto-perdão? É saúde mental. Isso tudo é saúde mental. A questão, sabe o que é, Dani? As pessoas têm dificuldade de entender quão importante é trabalhar o autoconhecimento, a saúde mental e a qualidade de vida, porque não é palpável, porque não é concreto. É algo abstrato, subjetivo, mas todo mundo sente. Todo mundo sente uma dor, todo mundo sente algo, todo mundo percebe as suas vulnerabilidades, suas dores, suas feridas. Todo mundo, né? Não tem aquela pessoa que não passou por algo, por um trauma, por uma tristeza, onde tem que realmente trabalhar o perdão e até o auto-perdão. Só que poucas pessoas falam por medo, como você colocou. As pessoas têm medo. O que o outro vai pensar? O que o meu gestor vai pensar? Não, é o medo, às vezes é o orgulho. Também, então, tem uma série de questões. Sim. De questões que a gente tem que ver. E eu já passei por várias empresas onde, vamos dar uma florzinha, vamos fazer uma massagem, vamos não sei o quê. E depois que passava aquele dia, tudo voltava um show de horror. Isso. Então, entra muito no que você falou. Eu acho que a gente ter um Janeiro Branco, por exemplo, é parte do processo. Isso, parte do processo. Então, a gente tem essa parte, mas o que a gente vai fazer fevereiro, março, abril? Então, é importante as empresas criar terem um plano de ações. Plano de ação. Para projeto saúde mental. Isso. E até tem as minhas perguntinhas aqui, vamos ver o que a gente já falou. Por que as empresas devem investir na saúde mental dos colaboradores? A gente já até falou, né? Sim, que é essa questão, um colaborador que tá bem, que ele está bem de saúde, bem, né, saúde física, mental, ele vai trazer o quê para a empresa? Ele vai estar bem, ele vai trazer resultado, ele vai produzir. Então, vai produzir bem. Isso aqui, é até pra gente deixar claro. Qual que é o primeiro passo para iniciar um projeto de saúde mental na empresa? A gente falou um pouquinho, mas o empresário que tá ouvindo a gente agora, qual que é o primeiro passo que ele, puxa, isso faz sentido? O que eu devo fazer agora? O que você indica? Olha, primeira questão, se um empresário estiver nos vendo aqui, é o seguinte, tá tendo muito afastamento de colaborador, por questões de ordem emocional, afastamento. Até
atestados. Então, ou até turnover. Explica pro pessoal o que é rotatividade. Então, a pessoa sai, outra entra, a pessoa sai, outra entra. Muitas contratações ali. Quais são os motivos? Será que a pessoa, ali o empresário, ele sabe os motivos? Então, se ele tem essa noção, realmente é procurar uma ajuda, um trabalho profissional. E aí, realmente, nós vamos começar a fazer um trabalho de diagnóstico, de levantamento, realmente das necessidades, dos problemas, da problemática ali, através de uma reunião diagnóstica, pra gente fazer esse levantamento do que está acontecendo. E às vezes não é só uma reunião, não. Às vezes são 2, 3. Essa empresa que eu estou foram 4 reuniões, tá? 2 delas online e 2 presenciais. Até você conseguir. Até realmente a gente ali criar uma estrutura também para começar esse programa de saúde mental. Como que é essa estrutura? Um planejamento, um plano de ações. Então, primeiro você investiga as causas, faz um bom diagnóstico, seja com 2, 3, 4 reuniões, talvez até uma. Depois você começa a planejar uma estrutura de plano de ação, o que vai ser executado para a gente trabalhar isso. Depois de um tempo, o que vai ser feito? Depois de até de 1 ano, 2 anos, uma prevenção. Essas taxas vão diminuir de colaboradores faltantes, com atestado, com afastamento, né? Então, isso tudo vai diminuir, a tendência é diminuir. E com o tempo é dar continuidade nesses projetos, porque, como eu disse, saúde mental é algo contínuo, qualidade de vida é algo contínuo, não é algo que você faz lá pontual e pronto, né? Então, depois de um tempo é só o quê? Fazer as ações para prevenção. E aí isso tudo vai diminuir. As taxas de turnover, de afastamento, de atestado. Eu costumo falar, é até um exemplo meio que grosseiro, mas se a gente for colocar, o meu marido, ele trabalha com maquinário. Então, ele sempre, no currículo dele, sempre coloca, né? A gente tem que fazer manutenção preventiva, corretiva, não sei o quê. Então, eles sempre, né, preferem fazer a preventiva. Sim. Tá sempre fazendo a prevenção, do que a corretiva já é quando estourou tudo. Eu sempre coloco, o ser humano é a mesma coisa. Mesma coisa. E a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vamos fazer um check-up. Vamos lá, vamos dar uma olhada, ver se tá tudo em ordem. Então, só que as pessoas não levam muito em consideração a saúde mental. Sim. É só quando realmente o negócio tá estourando, peraí, eu preciso realmente, agora não dá mais. E aí gera um afastamento, gera tantos transtornos. Gastos para o gestor. Você falou em gasto, ele já fica, opa! Exatamente. Né? Não, e sem contar que hoje em dia, o colaborador, Ale, ele tá escolhendo a empresa que ele trabalha. Exatamente. Então hoje, não sei se você como recrutadora percebe isso também, quando a gente vai fazer entrevista, a gente pega e fala assim, então eu tenho essa vaga, tá, qual é a empresa? É como se nós estivéssemos sendo entrevistadas, né, pra entender da empresa. Ocorreu muito uma diminuição de talentos, de pessoas, de currículos. Sim. Tá muito difícil achar pessoas então, assim, competentes para os cargos, né? As empresas que investem nos colaboradores, elas estão saindo na frente. Com certeza. E aí, essa questão da prevenção, de prevenir, antes que aconteça. Então, um bom gestor, com esse olhar estratégico, essa inteligência até, sabe, relacional, emocional, ele vai perceber, opa, eu preciso aqui, né, cuidar dos meus colaboradores, reter esses talentos, cuidando deles na sua qualidade de vida, saúde mental. Então, isso é uma boa estratégia. Na verdade, cuidar da saúde mental do colaborador é uma estratégia para o meio corporativista. Mais uma estratégia aí. Mais uma estratégia. E aí, Ale, quando a gente fala de algumas ações, as ações que são eficazes, né? Você falou da psicoterapia, a gente até comentou, né? Antes disso, fazer uma ação. A empresa fez uma ação, né? Vamos implantar processo de psicoterapia. Já implantou. Foi, né, diagnosticado ali que tem realmente algumas pessoas que, puxa vida, tá com problema, agravou. Como que segue a partir daí? Existem alguns treinamentos, existem formas de lidar de forma individual, né? De maneira individual com cada um. Como que a empresa segue em relação a isso? Na verdade, isso é muito confidencial, não é passado para a empresa, né? Porque é muito assim, a psicoterapia, ela tá ali disponível
disponível para todo mundo, para todos os colaboradores, mas só vai fazer quem quer. É muito difícil e até questão de ética mesmo, você fazer com que os colaboradores façam. Não pode ser exigido. Ah. Não. Então você deixa disponível. Olha, agora essa empresa aqui tem o acesso à plataforma tal ou ao psicólogo tal de forma online, na maioria das vezes é online, tá? E aí quem quiser está aí. Mas a adesão normalmente, né, geralmente é pouca. Por quê? Por N fatores. Os colaboradores não saberem realmente os reais benefícios disso, saber o que realmente é psicoterapia e para que serve e se para ele serve. Então, antes de iniciar um benefício desse para os colaboradores, psicoterapia, tem que ser feito ali ações várias de conscientização, de informação e conhecimento para os colaboradores, que é por meio de palestras informativas, workshops, grupos temáticos que levar ali assuntos, rodas de conversa. Então você vai começar a adentrar com temas, né, sobre saúde mental, comportamento, enfim, né, relações humanas ali nessa empresa, falando, claro, da importância da psicoterapia, o que é psicoterapia, mas não só isso, engloba muito mais que isso, assuntos diversos sobre o ser humano, para até levar para o segundo passo, que é a psicoterapia, porque se a pessoa, quer dizer, se a empresa contratar lá, né, um serviço de psicoterapia para os seus colaboradores e tiver pouca adesão, vai ser ruim, não vai ser eficaz. É ótima a psicoterapia, mas nem todo mundo vai querer. E tem gente que tem dificuldade para expressar, para colocar para fora também o que quer. Por isso que tem que ter esse trabalho que antecede. Agora, tem algumas empresas que eu já vi, ali, que as empresas perguntam, tá, eu vou disponibilizar esse tipo de serviço, né, para o colaborador, esse tipo de benefício, mas vocês conseguem emitir um relatório para mim de como que tá? Até em relação sim. a... Isso sim, é possível. Um relatório geral, sim, com porcentagens. Ok, isso é... Tá. Mas sem colocar nomes. Mas pode sim, claro. Nossa, imagina uma plataforma aí... Que é um indicador, né? É um indicador, Não só uma plataforma, né? Como eu atendo, né, uma empresa em psicoterapia, em saúde mental, que é essa que eu disse, tá? Então, existe um relatório, sim, mensal, de quantas pessoas aderiram à psicoterapia, quantos obtiveram resultados, né? Quantos desistiram também. Então, existe um gráfico geral. Igual quando a gente apresenta lá a pesquisa de clima organizacional. Tem um gráfico, né? Que é apresentado, mas sem colocar nomes. Então, isso sim pode. Até para que o gestor tenha ali, né? Os resultados para ele seguir, né? Para ele ficar informado de como que está a adesão, como que tá a parte, assim, dessa psicoterapia, enfim. Me veio uma pergunta aqui na cabeça e eu vi aqui que estava justamente escrito aqui, né? Como que a gente lida, Lê, com os ambientes tóxicos? Só que eu vou além, né? Porque às vezes a gente tem, hoje em dia se fala muito de, o meu líder é muito tóxico. Porque o meu líder... Então a gente sabe que a gente tem um ambiente, a gente tem aquela empresa que realmente... Minha época a pessoa falava assim, nossa, no domingo tocou a musiquinha do Fantástico, eu já tô desesperada porque eu sei que eu tenho que trabalhar no outro dia. Isso já é um sinal que, puxa vida, tem alguma coisa que não tá legal. Sim, exato. Então a gente sabe que tem o ambiente e tem pessoas específicas. E nesse caso também, como quando é a liderança. Então vamos falar desses dois pontos. Tá. De ambiente e depois de liderança. Como que você vê isso? Primeira coisa que a pessoa deve fazer em um ambiente tóxico. Como que você pensa a respeito disso, Dani? O que a pessoa tem que fazer? Olha, eu já passei por isso. Eu não sei se é a resposta certa, tá? Não existe certo e errado. Eu, na realidade, assim, eu não consegui ficar. Eu fiquei 3 meses em uma empresa que eu tinha, assim... Eu trabalhava no ramo de construção civil e tinha uma pessoa que era o engenheiro responsável. Ele chegava gritando com todo mundo, xingando todo mundo. E aquilo tava me fazendo mal. Eu pedi demissão. Eu cheguei a levar pra empresa. E sabe o que a empresa me falou? A gente não pode fazer nada porque ele é um dos melhores engenheiros que a gente tem. Isso foi ótimo você me falar sobre esse exemplo real da sua vida que acontece com inúmeras pessoas. Porque é através desse exemplo que eu vou explicar melhor.
naquela época, você tinha conhecimento sobre a importância do trabalho individual, do trabalho consigo mesma? Não, faz de muitos prevenção anos. de saúde mental? Não. A empresa que você trabalhava falava algo sobre saúde mental? Não. Então, tudo começa por onde? Informação. Quanto mais informação essas pessoas, colaboradores e empresa tiver, melhor. Realmente, a prevenção, o trabalho para você lidar com ambientes tóxicos e pessoas tóxicas é se cuidar. Trabalhar a saúde mental. E aí envolve muita coisa. O que é saúde mental? É ter maior resiliência sobre as situações. Agora, não tô falando se você fez certo e errado naquela época, porque a Dani daquela época é outra pessoa. Nossa, tem muitos anos isso. Foi assim que você conseguiu lidar com aquela situação difícil naquela época. Sim. E tá tudo bem. Agora você é uma outra pessoa, com várias outras informações, com outros conhecimentos, com outro amadurecimento emocional, cognitivo, pessoal, enfim. Então hoje você ia lidar de outra maneira com essa mesma situação. E talvez essa empresa hoje, né, né, tenha conhecimentos que antes não tinha. Porque a pauta de saúde mental está para todos, até mesmo as empresas, aquelas que não dão nenhum tipo de benefício, tá aí. É impossível alguém falar que nunca ouviu falar sobre saúde mental hoje em dia, Não, com todas essas redes sociais que existe. A internet hoje não tem como. Você pode não achar importante porque você não sabe dos resultados e benefícios dela. Agora, você nunca ter ouvido falar? Não, nunca ouvi falar. Psicoterapia, psicólogo, saúde mental, qualidade de vida, difícil uma pessoa. Não, e como que eu mando meu líder pra terapia? É. Quando eu tenho líder... Aí é complicado, é difícil. Por isso que ações, um plano de ação que envolve qualidade de vida e saúde mental, a gente trabalha muitas questões. Não é só psicoterapia, roda de conversa, é tudo. Satisfação das pessoas, do clima organizacional, treinamentos, desenvolvimento de equipes, de líderes. O que é que se espera dos líderes das equipes? Bom relacionamento interpessoal, comunicação assertiva, empática e acolhedora, feedback, né, positivo, construtivo, sem denegrir, né, delegação de tarefas, sem a questão de mandar, de ser autoritário. Autoridade é diferente de autoritarismo. Tudo isso, quanto mais as empresas se desenvolverem também no aspecto humano, que envolve recursos humanos, tá se falando de saúde mental, porque você está trabalhando comportamento, e quando você trabalha comportamento, relações, quando você está trabalhando tudo isso, clima organizacional, satisfação do trabalhador, do colaborador, você está trabalhando ações que envolvem saúde mental. E a gente tem, assim, muito trabalho pela frente. Muito, muito. Muito. Eu trabalho aí com muitas empresas e eu olho assim, eu falo, tem muita coisa pra mudar. Porque às vezes a empresa, não, porque eu quero o melhor profissional do mercado. Mas será que ela é a empresa melhor do mercado? Será que ela tá preparada para receber? Será que ela está preparada para receber? Realmente. Né? Porque às vezes o dono mesmo precisa de terapia, o dono precisa de tratamento no sentido de nem ele sabe onde ele tá e onde ele quer chegar. Como que eu vou passar isso pro colaborador? Tava fazendo, né, a implantação em uma empresa. Tá, enquanto vocês querem crescer, né, a gente tava vendo os números. Ah, não, a gente não sabe. Então, como que a gente vai fazer a contratação de uma pessoa para a área comercial, por exemplo, né? A pessoa da área comercial que vem do mercado, ela quer saber, tá, quanto que vocês querem que eu venda, né? Que a produção de vocês, de repente, vai suportar produzir. Não sei. Então, a gente vê que tem empresas que não estão preparadas nem para isso, nem para uma linha de produção, nem um indicador simples, né, de crescimento. E quando a gente fala de pessoas, é mais delicado ainda, né? Exatamente. Eu percebo que não tem esse preparo. Você percebe isso também? Percebo isso também. E percebo também que as empresas ainda estão voltadas para a produtividade. Sim. Quanto mais produzem, melhor. Só que quanto mais produzem,
produzem, menos qualidade também tem desse colaborador, qualidade de vida, de saúde, de vários aspectos. Eu tô falando excessivo, não é errado produzir, mas tudo que é excessivo é ruim. E aí, por isso que a gente tava falando das síndromes ocupacionais do trabalho, né? Sim. Então, quanto menos a empresa investe no colaborador, mais prejuízo e mais gasto vai ter. E aí é nesse ponto que a gente tem que argumentar o RH, as consultorias, né? Que é trazer isso, esse olhar para isso. O trabalho é grande, é gigante, né? Que bom que aí a gente fatura mais, tem muito mas até eles terem essa consciência, né? A gente tem que argumentar muito, gastar saliva para falar, para argumentar, para mostrar, olha, se você investir aqui, você vai ter esse resultado. Não, e às vezes a gente fica, eu teve uma empresa que eu fiquei falando 6 meses. Isso. Eu ia toda semana, falava, e depois de 6 meses que a gente começou efetivamente um trabalho, quando foi ver, o contrato já tava quase acabando. Por quê? Eu costumo falar que é um trabalho mental. As pessoas olham, eles estão tão dentro no negócio que não vê. Exatamente. Nossa, mas tem certeza? Tenho, gente, tá aqui. Exatamente. Então tem coisas assim que às vezes é difícil, mas não é impossível. A gente tem que, né, nesse trabalho de consultoria, a gente tá no nosso papel ali de mostrar realmente. E olha quanto que você foi paciente, 6 meses. 6 meses. Mas eu tava sempre mostrando, porque, mas eu não tô vendo o resultado. Então, o resultado vai vir a partir do momento que vocês mudarem a mentalidade de vocês. Exato. Então, isso é importante. Agora, Lê, pra gente ir finalizando, eu sei que você trabalha assim, você tem várias ramificações, né? Tem várias vertentes aí dentro do RH, dentro da consultoria. Fala um pouquinho aí hoje o que você faz, além de trabalhar, né, com saúde mental, quais são aí os seus serviços também? Produtos e serviços. Na verdade, eu trabalho com muitas coisas, né? Agora, dentro do RH, eu faço implantação de RH, né? Nas empresas, recrutamento e seleção, treinamentos, palestras. Então, tudo isso, né? Mais um pouquinho, eu faço. Mas você tem também algo voltado para mulheres aí é verdade, isso. É porque você, como eu falo que nós somos multipotenciais. Sabe o que é isso? Multipotencial é o seguinte, que tem aquela pessoa que faz uma coisa só a vida toda e tá tudo bem, ok, que é um canivete com uma faquinha, né? E nós somos canivetes suíços. Somos multi. Então a gente faz uma coisa aqui, outra ali. Então, além, né, eu tenho a minha empresa, sou empresária, né? Tenho a empresa de consultoria de RH, sou psicóloga, também de RH, né? Dentro das consultorias, também faço esse trabalho, mas também tenho um trabalho com as mulheres, como doutora Matt. Hoje o meu arroba é um arroba lúdico, né? Até é divertido, Deu né? match, né? Deu match, por causa do método Deu Match, que é exclusivo para as mulheres. E todo mundo fala assim, mas o que é esse método Deu Match? Que é o match com ela mesma, na verdade. O curso todo, 90% do curso é autoconhecimento. Para ela aprender a se relacionar melhor amorosamente. Porque as pessoas têm a tendência, assim, não só nas relações amorosas, nas relações como um todo. Eu sou vítima, ele é o errado. Não é assim? Até o colaborador, eu sou vítima e o patrão é errado. Não é? E se a gente for estudar, você também, estudiosa do comportamento humano, né? A gente for ver mesmo profundamente, tudo começa a partir de você. Tudo acontece a partir de você. Se você não fizer a mudança, você não vai realmente desbloquear, trabalhar, não vai conseguir relações saudáveis. Tudo depende de como você se vê, de como que você se relaciona com as pessoas, com o mundo. Então, relação amorosa é isso. Então, eu tenho esse curso. A doutora Matt. A doutora Matt. Trabalho com casais também que querem dar o match de novo. Né? E com mulheres 40 mais, 30 mais também, que querem se relacionar, né? Novamente, eu falo novamente porque geralmente são divorciadas, né? Ou são casadas, mas querem realmente reconstruir a vida amorosa. Então eu tenho também esse trabalho que eu amo. Um portfólio aí gigantesco. Ale, então fala aí qual que é o seu arroba? O meu é Ale Petraglia Oficial, né? Que eu como empresária, consultora, palestrante, e tem o arroba doutora Matt, né? Que é exclusivo para as mulheres, se bem que os homens estão gostando de comentar
comentar lá as postagens. Gente, vocês têm que ver, porque assim, a Alessandra, ela faz lá umas perguntas. Na caixinha de perguntas, surge cada coisa. As caixinhas de perguntas são umas caixinhas de perguntas picantes e vocês precisam... É verdade. Eu fico lá só de olho. Não, na verdade, eu coloco lá hashtag consultório aberto. Hashtag consultório aberto, aí surge tudo. Minha filha, abre o consultório, o negócio lá. Ale, eu quero te agradecer, né, pelo fato de você ter vindo 1 hora de viagem. Gente, ela tá quase lá na praia. Ela veio aqui. Você sabe que eu gosto muito, admiro o seu trabalho, gosto muito de você. É difícil a gente se ver, né? Porque a gente tá aí nos extremos. E quando surgiu esse projeto, eu falei, puxa vida, eu quero realmente trazer pessoas às quais eu me identifico com a história, né? Pessoas que eu sei que vai agregar qualidade no negócio, porque a ideia aqui é a gente compartilhar, mas com qualidade. E você foi uma das primeiras pessoas que realmente veio na minha cabeça. Então, assim, eu quero te falar que, mesmo a gente estando distante, a gente quase não tendo esse contato, você é uma pessoa que eu admiro muito. E eu quero te agradecer por você ter topado fazer parte desse projeto, né? Ter vindo, viajado até aqui. Distante assim, porque ela tá em Osasco e eu no Ipiranga, na mesma cidade. Na mesma cidade, mas a gente sabe. É tudo muito longe, São Paulo, mas a gente sabe, né? Como é São Paulo, né? Você entra num carro, você dorme, acorda e nunca chega. Dani, mas eu que te agradeço a oportunidade, mais uma vez, né? Você me dando a oportunidade pra falar, te agradeço muito mesmo, viu? E que você cresça enormemente, infinitamente, o Compartilha RH, levando conhecimento, informação para as pessoas de alto valor. Sim, a ideia é qualidade. Então, minha gratidão a você. Eu quero agradecer você que assistiu até aqui esse episódio. A gente vai vir sempre com episódios assim de muito valor, de muita qualidade, com profissionais renomados. E é sobre isso, sobre compartilhar RH. Até mais. Tchau, tchau.